Eu gostaria de falar brevemente sobre batismo, e para isso eu quero ler o livro de Atos, no capítulo 1. Atos ele foi escrito por Lucas, e Lucas ele escreveu 2 cartas destinadas a um homem chamado Teófilo. A sua primeira carta é o Evangelho de Lucas, que conta a história de Jesus, e essa história ela tem o seu fim na Grande Comissão, e no livro de Atos é a continuação dessa história no final da Grande Comissão, né, quando Jesus ele está prestes a voltar para o céu. E eu quero ler a partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse momento da história, Jesus está dando uma missão para os seus apóstolos. Na verdade, antes, ele deu essa missão: vão ao mundo e pregam o Evangelho. Porém, aqui ele está falando: vão ao mundo e pregam o Evangelho, mas antes, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Amém. Só que, o que isso aqui tem a ver com o batismo? Jesus começa falando: porque na verdade João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. O batismo, ele foi profetizado, o batismo com o Espírito Santo foi profetizado no Antigo Testamento. E desde lá vem se falando de uma promessa da parte de Deus de que toda a carne seria revestida com poder, com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. E essa profecia, ela está em Joel no capítulo 2, onde fala com essas, pela primeira vez fala com essas palavras de que toda a carne seria revestida do Espírito Santo. E aí, Joel, ele profetiza que os seres humanos receberiam esse poder. E João Batista, ele vem, depois de um longo tempo, de um longo período, onde Deus estava trabalhando em silêncio. E é nesse momento que João Batista começa a anunciar o reino de Deus e começa a batizar as pessoas com água. Mas João Batista batizando com água, ele ainda assim promete: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. Então João Batista, ele continua anunciando essa promessa. E Jesus, nesse momento, ele também profetiza mais uma vez sobre isso. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam aquela promessa. Durante a vida de Jesus, ele falou bastante sobre o Espírito Santo, e ele fala também que era necessário, Jesus fala que era necessário que ele fosse tirado desse mundo para que o Espírito viesse. Amém. Então, a presença do Espírito Santo no nosso tempo, no tempo que vivemos, é essencial. Assim como foi a presença de Jesus em carne aqui, agora a presença do Espírito Santo também é essencial. E aí Jesus diz: João Batista, ele batizou vocês com água. E o batismo com água é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Mas ele também disse: mas se vocês ficarem em Jerusalém, vai chegar um momento em que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então imagina esses apóstolos em Jerusalém, esperando uma promessa que viria da parte de Deus. Eles não sabem o que eles estavam esperando exatamente. Porque vai começar, Jesus prometeu: vocês vão ficar aqui esperando até que a promessa do Pai seja cumprida. Mas imagina esses homens esperando.
Eles estavam juntos ali, a palavra fala que eles estavam unânimes, orando, esperando pela promessa que Jesus deu a eles. E o que eles estavam esperando? Poderia ser... Imagina o que esses caras estavam pensando. Vamos receber vai ser um Jesus 2, vai ser, não sei, um Gasparzinho. Podia ser qualquer coisa. Eles não sabiam o que estavam esperando. E aí, no versículo 14 de Atos capítulo 1 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aí no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. Porém, aconteceu algo durante a história da igreja. Aquele fogo que foi iniciado no dia de Pentecostes e que os apóstolos continuaram com esse legado, ele se apagou. Porque a igreja começou a se contentar com o básico. Ela começou a se contentar com: eu vou fazer porque dá certo. E a força do braço da igreja começou a ser a base. E o Espírito começou a ser deixado de lado. E Paulo falou, quando ele vai falar sobre apagar o Espírito, quando ele diz, não apagueis o Espírito, ele fala isso porque é possível apagar o Espírito. Não porque o Espírito é fraco e ele perde a força, mas porque nós negligenciamos ele. E quando nós negligenciamos o Espírito, ele se retira. Então existem duas formas de se viver uma vida cristã. Existe a forma de uma unção comum, na qual a gente pode fazer todas as coisas, fazer tudo na força do nosso braço. E existe a unção dobrada, na qual a gente faz tudo com a força do Espírito Santo. Elias, ele viveu a unção dobrada. Tanto que quando ele chegou lá e pregou para os profetas de Baal e falou: vamos lá, o Deus que fizer cair fogo do céu é o Deus de verdade. Os profetas de Baal começaram a clamar e passaram o dia inteiro clamando e começaram a se cortar. E chegou no fim do dia e nada aconteceu. E aí Elias, debaixo dessa unção, ele clamou ao Senhor para que caísse fogo do céu. E o fogo caiu. E quando o fogo do céu caiu, os profetas de Baal, eles não começaram a falar como Elias é bom, como Elias fala bem, como Elias, ele é um homem de Deus. Não, sabe o que eles falaram? Só o Senhor é Deus. Quando a gente vive debaixo da unção dobrada, não somos nós que somos vistos, é o Senhor que é visto através da nossa vida. Amém. Glória a Deus. E viver debaixo da direção do Espírito Santo é isso, porque quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente não vê Paulo ali. A gente vê um Espírito agindo através da vida dele. E para finalizar, no capítulo 4 de Atos, se você for ler o livro de Atos, você vai ver que a palavra que mais se repete aqui é unânime. E unânime é você estar concordemente em alguma situação. Quando acontece alguma coisa e eu estou unânime, eu estou de acordo com aquela situação, eu estou junto com o pessoal. Então eles estavam juntos com um só clamor, com um só objetivo. E por isso que repete tanto a palavra unânime. Eles estavam juntos com um só objetivo. Amém. Quando a gente vai para o capítulo 4 de Atos, no versículo 31, diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando eles oraram, aquele lugar não era um lugar comum, era um lugar onde, aqui, igual a gente está aqui, é um lugar comum, bonito, mas era um lugar comum. Só que, quando eles começaram a orar,
unânimes, quando eles começaram a orar a mesma coisa, com o mesmo objetivo, a palavra fala que aquele lugar se moveu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, Senhor. E se Deus é imutável e Ele fez isso no dia de Pentecostes, a pergunta que fica é: por que Ele não faz de novo? Por que Ele não faz outra vez, aqui e agora, o que Ele fez no dia de Pentecostes? Pelo simples motivo de que nós apagamos o Espírito, nós perdemos a nossa fome e nós nos apoiamos na força do nosso próprio braço. Mas nesse momento, eu queria orar. Eu queria que todos nós orássemos, assim como eles oraram unânimes, e aquele lugar se moveu de tal maneira que o Espírito encheu todas aquelas pessoas. Eu queria que nós orássemos unânimes, Amém. Assim como aqueles homens oraram, assim como Amém. aquelas pessoas oraram. Amém. Senhor, em nome de Deus Jesus, querido, Deus nós nos amado, colocamos Deus adorado. diante da Tua Nesse presença. momento, Senhor, quero Nós pedir, cremos ó Pai, que o junto Senhor com os que irmãos, ó Pai, no fez meu tudo o que fez no que o passado Senhor e se continua fazendo derrame sobre ainda. mim, Jesus. Nós queremos que o Vem, Espírito que Espírito desceu no Santo dia de de Deus, Pentecostes ó Pai, é o se mesmo derrama Espírito sobre que nós, está neste Pai. lugar, é o mesmo Espírito Da que está tua aqui presença, conosco, o Espírito que sonda os Quebranta, nossos nos corações. constrange cada Senhor, um nós de queremos nós aqui, pedir, Pai. assim Que haja como o um Senhor mover do teu moveu aquele lugar, que o Senhor neste mova os nossos lugar, corações. Que haja um Mova, Senhor, os nossos quebrantar, corações Pai, para o arrependimento genuíno. Que haja um Mova, Senhor, os nossos corações para um quebrantamento, porque assim como foi lido, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Cria em nós, Pai, corações quebrantados, corações contritos, corações que amam e clamam pela Sua presença. Amém. Nesse momento, Senhor, mova os nossos corações. Assim como o Senhor encheu aqueles discípulos, aqueles apóstolos naquele dia, encha, Pai, os nossos corações. Todos aqueles que não são batizados no Espírito Santo, que o Senhor venha com o Teu Espírito nesse momento. Em nome de Jesus. Você que não fala em línguas, vai começar a falar em línguas a partir do momento que o Espírito tocar no seu coração. Nesse momento, se você sente o seu coração queimando, se você sente um tremor no seu interior, se você sente algo diferente acontecendo dentro de você, comece a orar ao Senhor. Comece a louvá-lo, comece a glorificá-lo. Em nome de Jesus, que haja nesse momento, além do batismo nas águas, que haja um batismo com o Espírito Santo. Isso não é algo que nós clamamos ao Senhor para ver se o Senhor vai derramar sobre nós, mas é algo que o Senhor prometeu. É um batismo que o Senhor prometeu derramar sobre as nossas vidas. E hoje nós clamamos e nós pedimos, tomando posse daquilo que o Senhor nos entregou. Batiza-nos, Pai, com o Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Pai, com o Teu poder. Que haja, Senhor, palavras proféticas sendo lançadas. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, línguas estranhas neste lugar, que haja o fogo do Teu Espírito se movendo no nosso meio, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Teu Espírito, a ouvir a direção do Teu Espírito, para que nós deixemos uma unção superficial, mas que nós sejamos revestidos com uma unção dobrada, a mesma unção que estava sobre a vida de Elias, sobre a vida de Davi, sobre a vida, Pai, de Paulo, dos apóstolos, aquela mesma unção que estava sobre a vida de Cristo durante essa vida na terra. Derrame sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, derrame sobre nós nesse momento. Que haja batismos com o Teu Espírito nesse lugar, Pai. Amém. E que em nome de Jesus, todos aqueles que forem descer as águas, Pai, que eles possam sentir a mão do Teu Espírito abraçando os corações. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar todos os que vão descer as águas do batismo a estarem conosco. Vai lá, mãe. Glória a Deus. Me lembro do nosso primeiro batismo, nós não estávamos aqui ainda,
E Pietro, inclusive, batizou naquele batismo. Quando nós saímos das águas, tínhamos tomado uma decisão muito importante na nossa vida, de deixar tudo pelo Evangelho. E eu e a Gesa fomos nos trocar. E eu perguntei para ela, e aí, qual foi a sensação? Ela falou, nunca me senti tão dentro do meu propósito. Amém, então, Senhor. nós sabemos que as águas, queridos, não têm poder para fazer nada. Mas essa é uma ordenança que o nosso Pai deixou, por isso que nós nos imergimos nas águas. E há um mistério muito grande quando nós somos batizados. Eu tenho declarado sobre a vida de cada um deles que chega um novo tempo, uma nova estação. E eles vão ter uma aceleração, cada um deles, uma aceleração em todas as áreas da sua vida. Amém, Senhor. Nós vamos entrar na água. Mamãe tá ali, ó. E espero que não esteja gelado. Nós vamos entrar na água. Se você quiser tirar fotos, se você quiser... Esse é um dia, esse é um momento de festa. Nesse momento tem festa nos céus. É só para quem crê, tem festa nos céus. Isso a palavra fala. Então, quando nós estivermos ali fazendo as declarações, é importante que você ouça a declaração de cada um deles, mas pode celebrar, pode festejar, porque realmente nós temos que celebrar. É um dia e um tempo de festa. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de exercer o nosso ministério, Senhor. Esse é o avanço do Teu reino, esse é o avanço da Tua obra, Pai. Vidas transformadas e entregues a Ti, com o coração quebrantado e contrito. Porque assim como foi ministrado nessa manhã, ao coração quebrantado e contrito, Senhor, nos entrega. Senhor, cuide de cada um, Pai. Seja, Senhor, esse momento memorável para céus e terra, para a glória do Teu nome. Amém. Posso ir aí? Obrigado. Te adoramos, Espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos. Leia, Leia, Leia. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei do céu, te entregamos nosso Ricardo. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Você declara que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele seja o seu único e suficiente Salvador e Senhor. E a igreja de Cristo, até o fim da sua vida, ou até mesmo quando Ele voltar, com essa declaração diante de Deus e dessas testemunhas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. de novo, nasci de novo, assim como o Senhor. Nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Eu sou. Amém, Pai. Maria, pede para a senhora acender ali, por favor. Rápido. Jéssica, você declara que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele seja o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Aleluia! Você declara que será fiel a Deus e à igreja do Senhor até o fim da vida, até mesmo quando Ele voltar. Com essa declaração diante de Deus e todas essas testemunhas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Thalita, Thalita, mais pra lá, por favor, mais pra lá. Zombada ali, linda. Bate aqui. Você declara fidelidade ao Senhor e a igreja do Senhor até o fim da sua vida, até mesmo quando ele voltar. Com essa declaração diante de Deus, diante de todas essas testemunhas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sim. Você declara a fidelidade ao Senhor até que a igreja, até que Ele venha ou até que Ele te leve. Sim. Com essa declaração, diante de Deus e dessas testemunhas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos poder aplaudir ao Senhor. Romanos capítulo 6 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que nele, para ele morremos? Ou porventura ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Em nome de Jesus. Deus entregou a cada um deles uma palavra específica. Amém. E nesse novo tempo que chegou, vocês vão viver tudo isso do Senhor. Em nome de Jesus. Nós não temos dúvida de que é uma nova vida, uma nova direção, novos pensamentos, novos sentimentos, uma aceleração na vida de vocês em todas as áreas da vossa vida. Amém. Então nós celebramos a morte do velho homem e celebramos
ainda mais o nascimento de um novo homem, de uma nova criatura. Todas as coisas se fazem novas a partir de hoje, e a partir de um posicionamento de permanência e perseverança na fé de todos quantos se entregam a Cristo, para que Ele seja o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso o quanto antes. Essa foi a decisão mais importante da minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, para que Ele seja, até o fim da minha vida, até a eternidade, o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa manhã que decide se entregar para Jesus? Se tem alguém nessa manhã, nessas condições e com essa decisão, levante a mão com um sinal. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Não temos. Tem? Glória a Deus. Vem aqui, Maju. Ela tá fugindo, mas não tem como fugir. Se eu for no mais profundo abismo, lá Ele está. Se eu subir no mais alto dos céus, lá Ele também está. Recebe o nosso presente profético. A Maju, a irmã da Jéssica. Vamos orar? Pede assim, Senhor Jesus. Amém. Você pode orar por ela. Senhor, nós abençoamos a vida da Maju, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, o revestimento do poder, Pai. Que o Senhor cuide dela, Senhor, todos os dias da vida dela. Que todas as situações, Senhor, problemas e dificuldades não sejam, Pai, motivo para desanimar, mas motivo para impulsioná-la, Senhor. Entendendo, Pai, que todo pequeno caos que o Senhor causa na nossa vida é para nos alinharmos ao Teu propósito. E viveremos, Pai, todos os dias na Tua presença. Que assim seja na vida dela, que ela firme os passos, Pai, consolide os passos no Senhor e avance para a glória do Teu nome. Nós a abençoamos e pedimos que o Senhor a fortaleça em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como foi, a Maju tomou essa decisão, né? Tão linda, tão importante, a decisão mais importante da nossa vida. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu quero declarar que em breve algumas pessoas que nós amamos e que nós temos no coração e temos orado estarão descendo as águas do batismo. Todos. Eu estou vendo a numeração aqui. Essa aqui deve ser um pouquinho. Seu João, faz favor, seu João. Aqui.
vida, que em breve o Senhor descerá as águas do batismo. Abre o seu João. Tem uma surpresa aí dentro. Isso. Pode vestir, seu João. Ah. Quem que é seu irmão? Será que sou eu? Glória a Deus. Vem aqui, Vinícius. Parou pra foto já, seu João? Receba o presente da igreja com amor, tá? Nós temos orado por você e em breve você vai estar descendo as águas do batismo. Amém? Pode abrir, pode vestir. Essas camisetas aqui tem dois também. Nós vamos guardar. Amém? Amém. Tem alguém que se decide hoje pelo batismo nas águas? Tem alguém que ainda não é batizado e que quer se batizar? Não? Amém. Esse ano vai ter batismo desses adolescentes aí. Tô chegando. Amém? Olha só a nossa piscina, gente. Está sendo remendada, está sendo arrumada. Então, se o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração, nos ajude a trocar esse vinil, tá bom? Para que a gente mantenha a obra do Senhor com excelência. Nós estamos lutando por isso. E eu quero dizer que quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem manda aqui é o Senhor. A gente só obedece, a gente só faz o que Ele nos fala para fazer. E eu estava ali na recepção, com o Juninho, com a Thalita, recebendo o pessoal, veio bastante gente. Quem é de fora aqui? Olha, glória a Deus. Não vou nem perguntar quem é daqui, que vai ter, né? Tem muita gente que não veio hoje. Glória a Deus. Mas eu vi algo, né? A Gabi tem visões. Hoje o Senhor me entregou uma visão. E quando eu fui cumprimentar o Clóvis, eu vi uma chave na sua mão. Deus te entregou uma chave. Tá bom? Então a seu tempo, o próprio Espírito Santo vai te orientar como que você vai usar isso. Tá? Ouça muito sua esposa. Ouça muito sua esposa. Porque muitas vezes a gente se vê um tanto quanto perdido, não sabendo a direção, mas muitas vezes a gente não sabe como mesmo, mas é Ele quem fala. E a gente não imagina o que Ele vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Só se lance na presença dEle e ouça sua esposa, porque o Senhor te entregou algo grande hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. A gente não gosta de terminar, né? Nós estamos partindo para o encerramento, mas eu queria passar a palavra para o Rafa Casarim, missionário Rafael Casarim. Tem ajudado, né? Tem auxiliado a vida do André espiritualmente, trabalhado
firmemente lá com a Dani na casa 21. Então eu queria passar a palavra para ele, para que ele fique à vontade, tá bom, Rafa? Vocês são muito bem-vindos aqui, tá bom? Nós amamos sua vida, a vida da Dai. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Amém? Sai da chuva. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão. Amém. Meu coração está transbordando de alegria nesta manhã. Você que pode, levanta a tua mão direita, o mais alto que você puder. Repita assim comigo. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glórias ao Espírito Santo. Espírito Santo. Diga assim, Jesus, Jesus, eu estou aqui. eu estou E eu estou feliz. Eu estou em nome de Jesus. Eu creio que esse dia vai ficar marcado na nossa vida e na nossa história. Eu olhando os batizandos, agora os batizados, nasci de novo. Eu tenho duas palavras rápidas aqui para a gente finalizar esse tempo de adoração. Se você quiser abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 5, no versículo de número 20, a parte B, essa primeira palavra é para vocês que se batizaram hoje. Um complemento da palavra que o pastor já leu. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor Jesus. Hoje, vocês abominaram o pecado de tudo que passou. Não é sobre o que vocês eram, mas é do que vocês se tornaram. Amém. Hoje, aonde vocês frequentavam, que tinha muito pecado, amizades, mesas, lugares, às vezes bebida, às vezes pornografia, às vezes coisas que não agradavam o Senhor, onde estava o pecado, abundou o pecado. A partir de hoje, superabundou a graça do Senhor. E eu tenho a certeza de uma vida nova sobre vocês, sobre a descendência de vocês, sobre a família de vocês. Foi a melhor escolha. Amém. Assim como eu, como todos, muitos aqui que já aceitaram a Jesus e desceram as águas, não existe coisa melhor estar no caminho do Senhor. Ele é o único caminho, não tem outro. E uma outra palavra que eu quero deixar agora para todos da igreja presente neste lugar, uma palavra profética, que antes de vir um ano, não só eu, como a minha esposa a missionária Dai, os missionários lá da casa 21, a Dani, todos, nós subimos ao monte para nós consagrarmos o nosso ano que passou. Foi no último dia do ano. E naquela subida o Senhor revelou uma palavra. E eu estou debaixo dessa palavra neste ano. E se você está aqui e ainda você não tem uma palavra para este ano, eu quero liberar essa palavra profética sobre a vida de todos vocês. Eu até imprimi essa palavra e deixei em cima da mesa do meu escritório para eu lembrar todos os dias. Se você quiser abrir a sua Bíblia, marca no celular se você não tiver com a Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 28. É uma palavra profética que o Senhor vai liberar aqui para nós nesta manhã. A partir do versículo de número 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente de todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, colocará muito acima de todas as nações, e muito acima de tudo, e todas as bênçãos virão sobre vocês, e elas os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, no campo. Os filhos do ventre serão abençoados, como também colheitas da sua terra. Um pouquinho mais abaixo, versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, vai te abençoar. Amém. No versículo 13, o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e vocês seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que esse é o ano da nossa colheita. Amém. É o ano que o Senhor declara sobre este lugar que você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Muito pelo contrário, as bênçãos
irão te acompanhar. Amém. Levanta a tua mão direita como ato profético. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu declaro eu declaro que 2026 que 2026 as bênçãos as bênçãos do Senhor do Senhor estará sobre mim, estará sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha sobre casa, o meu trabalho, sobre o meu sobre a trabalho, minha família. sobre a minha Eu família. declaro, Eu declaro, eu sou escolhido. eu sou Em escolhido. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, irmão. Eleve para o teu coração. Amém. Porque independente da situação, o Senhor diz: não olhe para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para o seu passado para trás. Olhe para cima, que é de lá que virá o teu socorro. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.